Ele foi um dos maiores palestrantes que já apareceu no meio evangélico. Com uma carreira em ascensão desde 2006, era figura frequente nos púlpitos das igrejas, devido às suas fortes polêmicas e um testemunho cabuloso de se ouvir. Ele fez tanto sucesso na internet que se tornou um ídolo entre os evangélicos. A cada ano ficava mais famoso e ganhava mais dinheiro. Mas, infelizmente, sua vida teve um fim que ficou cercado de mistérios. O Guina, você lembra dele? Isso mesmo, o falso Racionais MCs. Vamos ver então o que já aconteceu com ele e os rappers que, prejudicados por Guina, já vieram a público desmascará-lo. Sidney Lourenço de Araújo. Este é o nome real do sujeito mais conhecido como Guina, o ex-Racionais. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1965. É impossível nenhum evangélico não ter ouvido o ridículo testemunho dele e se abismar com os absurdos que ele conta. Se eu estivesse andando na moto, eu parava a moto e dava rajada de metralhadora no ponto de ônibus, dentro do salão de baile, na porta de colégio, não estava nem aí. Usado mesmo pelo demônio. O problema maior é que alguns incautos ainda acreditam neste falso profeta, mesmo já confirmando que o mesmo foi um farsante. Isso porque, à medida que a fama do tal Guina foi crescendo na época, suas mentiras foram encurtando as pernas e muitos os citados em seu depoimento vieram a público desmentir as histórias, comprovando que o Guina nunca foi um dos Racionais. Você pega a capa do CD do Racionais MCs, antes você me via com arma de calibre 12 na mão, no outro CD eu tô tomando droga na veia. No ano de 1997, o grupo de rap Racionais MCs lança um álbum e vira febre nas comunidades e morros das favelas, e o Brasil inteiro começa a cantar "Tô ouvindo alguém me chamar". Parece um mano meu, é voz de homem, eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do pirata, não, que dá caicana. Assim, ao ouvi dizer que morreu. De repente, um sujeito magrelo começa a ocupar os púlpitos das igrejas no Brasil. Com um linguajar cheio de gírias, ele começa a encantar os fiéis. Essa palavra aqui me libertou da cadeia, me libertou da droga. No testemunho, Guina conta de tudo. Como não bastasse dizer ser um ex-membro do Racionais, ele começa a fazer fortes acusações contra o grupo. Quando eu olhei, a arquibancada estava lotada e o gramado também estava lotado, porque show do Racionais MCs de rap lota de ladrão. E ganha dinheiro, hein? Ganha dinheiro. Os caras do Racionais só não estão melhor porque gastam seu dinheiro com droga e armamento, senão estavam bem de vida. Só com porcaria. O que muitos podem não saber é que logo que o Guina explodiu entre os evangélicos, por ele sempre acusar os Racionais, o pessoal do grupo não deixou barato não, e foram cobrar ele onde testemunhava. Isso mesmo. Já no ano de 2006, o Guina enfrentou um membro do Racionais cara a cara e que diante de toda a igreja ele foi desmascarado. Teve que desmentir tudo o que disse. E em um blog denominado Portal Power, onde se encontra divulgada uma matéria sobre o farsante Guina, os pessoal dos comentários apareceram dando suas opiniões e confirmando o ocorrido. O usuário de nome DD, Carlos Maciel, fez o seguinte comentário: "Enfim, eu já sabia, a máscara caiu. Olá, irmãos, a paz. Eu fiz alguns eventos e convidei o irmão Sidney, Guina, para estar dando testemunho. Levei-o em vários lugares. Todos nós do ministério começamos a perceber que em cada igreja, o mesmo entrava em contradições quando dava seu testemunho. A partir daí, deixei e nos desligamos totalmente dele." E continuando, diz mais: "Estava um sábado em minha igreja e fui procurado por algumas pessoas, procurando saber a respeito dele, pois convidaram o mesmo para dar o testemunho, e no meio do sermão chegaram 4 pessoas em um Meriva. Ice Blue em pessoa do grupo Racionais MCs e o desmascarou. Foi uma catástrofe, uma vergonha para a igreja e organizadores do evento. Eles disseram que estavam atrás dele fazia tempo, mas não conseguiam devido à agenda deles. Em uma sala fizeram ele confessar a verdade ao pastor que era tudo uma farsa. Rasgaram aqueles papéis que eles diziam ser laudo médico atestando que havia tomado 33 tiros e que foi curado do HIV, que segundo sua esposa não é verdade. Ele ainda possui esta doença, infelizmente."
Isso é muito sério. Em outro trecho, Carlos Maciel diz: ele, o Guina, chorou e confessou a verdade. Queriam zoar ele, mas o pastor os impediram. Foram embora. Neste dia, ele demorou a chegar em casa. Os irmãos da organização ligou para a mulher do irmão Sidney e explicaram o que havia ocorrido. E ela disse a eles: puxa, hein? Sempre tive medo que descobrisse a verdade sobre isso. Ele tem um testemunho parecido com o que conta, mas é mentira sobre o fato de ser o Guina. E esse relato, dito por Carlos Maciel, é confirmado por um outro usuário anônimo que diz: olá pessoal, estou aqui para esclarecer de alguma forma o que diz esse suposto Guina. Conforme o e-mail abaixo do Carlos Maciel, é uma verdade e procede sim. Este ocorrido aconteceu na Assembleia de Deus no Jardim Aricanduva, em São Paulo, e eu estive lá neste dia quando ele dava seu testemunho e chegaram o pessoal. O Guina, quando viu, fingiu estar passando mal, foi levado para fora. O que consegui apurar foi que quem estava lá era o Ice Blue dos Racionais e foram para desmascará-lo mesmo. Interessante nisso tudo é que também um blog denominado Juliana Georgia Aires traz um artigo intitulado Guina Testemunho Falso. E a autora do blog, que trabalhava numa rádio, trouxe esse assunto do Guina de uma forma tentando desmascará-lo para seu público. O trecho diz o seguinte: vi um e-mail de uma irmã no Orkut sobre o Guina. A irmã relatou que convidaram ele para dar o testemunho na igreja dela, e eis que apareceram os caras dos Racionais e desmascararam ele. Deram o maior pau nele e falaram para ele nunca mais falar que era dos Racionais e nem usar o nome deles para se promover. E o tal Guina acabou contando tudo para o pastor, que a maior parte do testemunho dele era mentira. O que percebemos é que são 3 comentários com o mesmo sentido, confirmando que de fato os Racionais conversaram cara a cara com o Guina desmascarando. E 15 anos se passaram que esse episódio aconteceu. E essa figura que assombra o nome do Racionais MCs ganha destaque novamente, agora em 2021 com um dos membros do grupo de rap, o Ice Blue, que numa entrevista traz à tona o episódio de quando foi cobrar o sujeito que dizia ser o Guina em um culto que o mesmo testemunhava. Tem um cara oportunista, né? Do qual eu ouvi esse cara. Foi que me contaram. Falaram, não, vai ter um evento que vai ter um cara, um Guina e pá. Falei, vai ter um evento de quem, rapaz? É, o Guina lá na Zona Leste. Falei, é mesmo? Falei, então é o seguinte, nós vamos colar nesse evento. Vamos colar lá. Aí eu nem avisei os outros caras, mano. Nem avisei o Brau, os outros caras nem avisei. Aí já acionei uns mano na quebrada. Falei, vamos lá, mano. Pá, já fomos em 2 carros, já pronto, vamos lá. Eu cheguei... Mano, um evento histórico na quebrada. Telão e pá, igreja lotada, mano. Pá, caralho, eu vou a parte de tiazinha. Aí eu entrei na igreja, chamamos um responsável, né, mano? Primeiro eu entrei, chamei o responsável, falei, mano, a parada é o seguinte, a gente tá aí, que esse cara que veio pregar aí é um charlatão e tal, pá, pum, pum, pum. Explicamos pro cara e pra uma pessoa responsável pela igreja. Ela falou, tudo bem, mas ele já tá pra entrar pra falar, por favor, não faça isso nada com ele não bate nele aqui na igreja, não sei o que tem, papapá, me promete. Eu falei, não senhora, eu vou prometo, senhora, pode deixar, não vai acontecer nada disso. Maldita hora que eu prometi. Prometo. Tá. Aí sentei lá nas cadeiras que nem, né, mano? Que nem lá, pai, tô vendo o cara. Mano, o cara pregando, velho. Falando do Brau. Não, que tal dia eu tava com o Brau. Caralho. Tal dia que quando ele chegou, falou que tava comigo. Não, que eu tava com o pá, o KLJ. E falei, em nome de Jesus. Aí a igreja, mano, loucura. Eu vendo o cara assim, não acreditando. Falei, mano. Aí esperei passar tudo e tal. Chama ele lá pra nós trocar umas ideias. Aí ele apareceu. Eu falei, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Não, que foi, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Eu louco pra amassar ele. Tinha prometido na igreja, coisa séria, velho. Coisa séria. A mão tremendo, cara.
Conforme ouvimos, ele confirmando exatamente o que o usuário relatou lá pelos anos 2000. E Ice Blue continua detalhando tudo sobre o que aconteceu nesse dia, conforme vamos ouvir. Só que ele, mano, era um cara, se eu desse um soco nele, eu ia matar ele, eu ia assinar um homicídio, porque ele tinha tipo um negócio aqui, tá ligado? De respirar, aquelas paradas de respirar aqui. Olhei ele e falei, cara, esse cara não aguenta um soco, velho. Falei, mano, pelo amor de Deus, tal, faz isso não e tal, pra não dar problema e pá. Aquilo lá deu força pra ele, acredita? Você acredita que deu força? Opa, não, mas deu força pra ele continuar, porque ele viu que eu fui um cara pacífico ali na hora. Os caras queriam bater nele, eu não deixei. Tá ligado? Não, os caras eram amigos. Tá ligado? Os caras queriam bater nele. Não, que vai falar, não, mano, não bate no cara, não é pra bater no cara, não é pra bater. Não, que não é pra bater no cara, não é pra bater no cara. Aí ele ganhou força. Aí ele falou, aqui, mano, dá nada, os caras me pegou na mão, não deu nada. Entendeu? Segundo essas palavras de Ice Blue, que dizem cometer um grande erro ao prometer ao responsável da igreja em não fazer nada com o tal do Guina. Por isso, Ice Blue ser pacífico em conversar numa boa, essa atitude tomada apenas deu mais força ao Guina, que continuou com as mentiras, manchando a imagem do maior grupo de rap do Brasil, o Racionais MCs, e agora passava a andar com seguranças e dizer estar fortemente sendo perseguido pelo grupo. Vê se pode. Só que, por a gente ter ido numa congregação na igreja, a gente pensou que isso poderia se espalhar, que isso aí poderia, né? Só que nada, mano. Aí entra o lado da vaidade, da igreja lotada. Não interessa se é o falso profeta. Não interessa. A igreja precisa estar lotada. Ganhou dinheiro, o cara ganhou dinheiro. Depois disso, só que ele começou a andar com 2 seguranças, depois que a gente se encontrou. O que nos causa estranheza diante dessa farsa do ex-Racionais é que ninguém do Racionais vinha a público se manifestava diante da situação. Estaria o Mano Brown e os demais caluniados por Guina usando do silêncio para evitar mais polêmicas? Ou Sidney seria mesmo o ex-integrante do grupo e que estaria revelando o lado oculto do Racionais? Mas essa dúvida que se deu início em 2006 pelos meios de mídias da internet chega a um desfecho e que, para acabar de vez com essa dúvida, Mano Brown fala do Guina da igreja que nunca existiu. Vamos ouvir. Falar desse cara, esse é um personagem, cara, pulou do livro. Imagina o Pinóquio. Imagina o Pinóquio, cara. Boneco de madeira e começa a falar esse Guina. Talvez se eu tivesse dado o nome real da pessoa que estava envolvida no B.O. na música, não aparecia esse cara, mas eu dei um nome fictício e ele realmente. É triste saber que no Brasil muita gente vai na igreja para ver o cara mais pelas essas ideias do que pela ideia em si, né? Muita mentira junto. Esse cara não existe. Nunca existiu. E para dar por encerrado essa história do Guina ex-Racionais, a então dúvida é esclarecida mais uma vez no ano de 2016. Sidney Lourenço de Araújo, o Guina, nunca existiu no grupo, e muito menos é o Guina citado na música do Mano Brown. Ele foi apenas um esperto que usou toda a fama do Racionais MCs para chamar a atenção dos fiéis da igreja, pois se não fosse o Racionais, a verdade é que ninguém iria dar atenção a ele. Não podemos negar que de fato existe os lobos que pode facilmente ocupar o púlpito de uma igreja. Basta o indivíduo criar uma história em que este seja o centro e pronto, os fiéis já caem acreditando. Pois o que o povo gosta mesmo é de circo. Triste para Jesus que ficou de lado e a cilada do diabo foi amarrada para tragar o máximo possível de incautos. Por isso é que o alerta é que os pastores, obreiros e membros precisam urgentemente amadurecer para pensar muito bem antes de botar um sujeito desse como Guina no púlpito de sua igreja, e ainda por um bom cachê. Infelizmente, os que acreditaram no testemunho do missionário Guina é apenas um reflexo de como o povo evangélico no Brasil tem pouco ou nenhum conhecimento bíblico. Seu lado espiritual é voltado para o emocional e nenhuma visão crítica sobre o testemunho, apenas aceitação. O pior é que muitos outros ex virão por aí. É só aguardar que o povo cristão abra a mente para o verdadeiro evangelho de Jesus.